Olá, sejam bem-vindos ao nosso estudo da obra de André Luiz, o livro Os Mensageiros, psicografia do Chico Xavier. É o segundo da série de André Luiz, onde, numa série de livros, que nós veremos todos se Deus quiser, André relata as atividades e trabalhos no plano espiritual, né, junto aos homens encarnados e também os próprios desenvolvimentos de trabalhos no plano dos próprios espíritos, né? Nas regiões onde espíritos ainda inferiores se debatem junto à própria ignorância. Entramos agora no capítulo 40, que se denomina Rumo ao Campo, e entramos agora na parte final desta obra, nos diversos relatos onde Aniceto, um daqueles instrutores da colônia de Nosso Lar, se utilizando do André Luiz e de Vicente, companheiro também na área de medicina, como André Luiz, Aniceto aproveita para levar os dois a tarefas aqui na Terra e proporcionar treinamento e trabalho, né, para desenvolvimento espiritual e auxílio aos homens na Terra. Então, esta obra tem 50 capítulos, então, fora este capítulo, nós estaremos já nos 10 últimos finais. Continuando, ou começando, melhor dizendo, rumo ao campo. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe fora confiada por Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço. Mas convenhamos que para muitos de nós a noite representou também uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Ou seja, é durante o período noturno onde os encarnados, libertos parcialmente pelo sono, né, são diversamente auxiliados por esses amigos do plano espiritual. Enquanto o nosso corpo descansa, nosso espírito recebe auxílio e a espiritualidade maior trabalha junto de todos nós, ok? Aonde iríamos? Ignorava, recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente, e concluí que se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu: nós vamos ao campo. E dirigiu-nos, e dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou: utilizaremos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos aqui no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior, mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, Volitando, não observara até então o que agora verificava extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados no solo.
Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos como que se em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. No capítulo anterior já tinha se dito, né, que nós, seres humanos aqui na Terra, dentro desta camada da atmosfera terrestre, nós arcamos em todo o nosso corpo físico cerca de 15 toneladas de atmosfera, né? Nós não nos apercebemos deste peso, com certeza, porque nós estamos com o corpo densamente preparado para isso. Ou seja, é como um mergulhador de grandes profundidades no mar se utiliza de uma roupagem especial, o escafandro, para não sofrer é, os, os prejuízos da pressão do peso da água onde ele vai mergulhar, ok? Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava o nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguiu explicando. São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. E indicavam-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Ora, nós já tínhamos sabido e já tínhamos estudado estas questões, onde as emissões de pensamento nossas, as emissões mentais, elas se tangenciam-se, elas se tornam criações mentais, né? E dependendo da pureza ou não dos pensamentos, pode se tornar verdadeiras nuvens de bactérias mentais, como nos explica aqui Aniceto. Mas damos continuidade. Imprimindo grade e inflexão às palavras, Aniceto considerou. Tem tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo somente o homem de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior consegue sobrepor-se às influências múltiplas da natureza menos digna. Nós estamos num mar de pensamentos e de ideias projetadas das diversas pessoas, dos diversos tipos de espíritos encarnados e desencarnados, e infelizmente, como estamos ainda num planeta um tanto quanto atrasados, né, as emanações mentais são de baixo teor, provocando uma grande nuvem de bactérias mentais prejudiciais de uma forma geral. Mas, como explica Aniceto, o ser humano que mantém o horário vigiai, a retidão de comportamento, os princípios elevados, o positivismo, o bom humor, ele se torna imune a estas influenciações. Por isso, Jesus sempre nos aconselhou: orai e vigiai. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, André pergunta: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno
vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo da carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio, mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Veja que nós, espíritos encarnados, temos as influências de dois tipos de bactérias. As bactérias provenientes da origem animal, propriamente dita, que provém das diversas doenças, decomposições de carne, de vegetais, né? De animais mortos, e todas estas bactérias, se não tomássemos os devidos cuidados da higiene pessoal, da profilaxia, dos cuidados que devemos ao nosso próprio corpo físico, nós adoençaríamos, como de fato adoecemos, né? Diante desta circunstância. Mas também a nossa alma, que é o espírito encarnado neste vaso físico, né, sofre as influências mentais destas bactérias de mentalidades de espíritos inferiores, que afetam igualmente o nosso corpo espiritual. O nosso perispírito, ele não é isento de enfermidade, pois que as emanações negativas destas bactérias mentais o atingem e também provocam diversos tipos de doença, as quais, estudaremos isso mais adiante, as quais só de fato serão recuperadas a saúde do corpo espiritual quando encarnados na Terra. Muitas das vezes o nosso corpo, ele é como se fosse uma esponja, sanando o nosso perispírito, absorvendo todas as impurezas, embora adoecendo a matéria, mas beneficiando o corpo perispiritual. Dando continuidade, André Luiz, aliás, Vicente disse: Deus meus, exclama ele, a que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para que os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmo. E por esta mesma razão ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar esta realização. As ciências e as filosofias preparam o campo, entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena de si mesmo. Ou seja, a manutenção da fé, o estado de oração, o bom ânimo, o otimismo, o positivismo nas nossas atitudes, né, fazem com que nós tenhamos uma imunidade a estes tipos de enfermidades espirituais que nos atingem o corpo espiritual. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, Aniceto exclamou depois de uma pausa mais longa: Todos precisamos saber emitir e saber receber para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério.
Empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. Nós temos a permissão divina para errarmos, pois que estamos em aprendizado, somos espíritos ainda não perfeitos, mas perfectíveis. Desta forma, necessitamos sempre que caímos, nos reerguermos e seguir adiante. Porém, toda queda resulta em certo atraso no nosso processo evolutivo. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamento, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis, e quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar conhecendo de antemão a minha pergunta natural, cortando-me a frase, exclamando: Sim, André, se não fosse o poder maior, muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E abanando significativamente a cabeça, concluiu: Nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas em que deve ganhar os valores legítimos da evolução. Veja que as nossas visões tacanhas, restritas, tão somente do aspecto material da nossa existência, da nossa vida terrena, né? Não nos propicia a verdadeira visão de como se processa toda a existência da criação no universo. E isso que ainda estamos num pequeníssimo ponto dentro deste universo, né, onde os mistérios ainda se avolumam à nossa mente, ao nosso processo curioso de descobrir tudo da natureza. Por isso que é importante nós estarmos sempre atentos aos estudos e principalmente agregar aos estudos que dizem respeito às leis da matéria, às leis físicas, químicas, também às leis espirituais, as leis que processam o intercâmbio entre os dois planos de vida. Fica aqui mais essa lição deste capítulo de André Luiz, da obra Os Mensageiros. Fiquem com Deus e muito obrigado.